Hein? Na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Muito bom dia, Bruno. Tudo bem, e você? Tá sério hoje, não é muito bom dia? Sério? Eu tô pensando no delay que nós estamos aí. Estamos com o delay acima do normal hoje com a fala do Bruno Silva. Mas tudo bem, dá pra ir, vamos. Não sei se vai dar pra ir, não. Bora, então, bora. Não sei se vai dar pra ir, não. Vamos trazer aqui uma repercussão, Bruno, parecendo que a pressão de prefeitos para não ter pedágios aqui na nossa região está funcionando, pelo menos em Piracicaba, região de Americana. Ontem o governador Tarcísio de Freitas decidiu não incluir a rodovia Luiz de Queiroz nesse projeto de concessão. Pelo menos ontem foi a fala dele. Thalita Souza traz um pouquinho mais de detalhes para a gente. Oi, muito bom dia para você, todo mundo também que está nos acompanhando. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que não serão mais instalados novos pedágios previstos na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. A afirmação foi feita ontem, terça-feira, em Piracicaba, durante um cumprimento de agenda e também entrevista coletiva com jornalistas. Vamos ouvir. Já foi reconsiderar. Conversei muito com o Alex Madureira, conversei muito com o Elinho Zanata, não vai ter pedágio, o 304 tá fora. Não vai ter pedágio? Não. Existe reconsideração de outras praças de pedágio? Existe. A gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para a consulta pública é justamente essa. Eu ouvir a população dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente desconsidera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Por exemplo, com a duplicação lá de Mococa para o Cajuru, Ribeirão Preto, então uma coisa que foi bastante demandada e que não teve essa repercussão no que diz respeito à cobrança. Então as pessoas, olha, não, tudo bem, eu tenho esse ônus aqui, mas em compensação eu quero essa segurança, eu quero a rodovia duplicada. A partir do momento que a gente traz um ônus excessivo, que as pessoas não entendem ou acham que aquilo não é importante no momento, a gente vai respeitar esse time, a gente vai entender que temos outras oportunidades, outras formas de fazer o investimento e a 304 está fora da concessão. Para a gente poder retomar um pouquinho o assunto, na SP-324 estavam previstos pórticos em Americana, no quilômetro 122, em Santa Bárbara do Oeste, no KM 144 e também em Piracicaba, no quilômetro 154. Esse projeto institui pontos de cobrança na concessão do chamado lote Rota Mogiana, que vai reunir 385 quilômetros de rodovias em 19 cidades. Eu volto com vocês. Obrigada, Thalita Souza, que inclusive fez uma série de reportagens a respeito exatamente do impacto, né, que já gera antes mesmo da possibilidade dessa implantação efetiva, né? Uma mobilização que existe de várias prefeituras e prefeitos, e até interessante a gente lembrar, até dentro desse contexto, né, da série, que a Thalita tentou ouvir todos os municípios, né, que seriam impactados, e justamente o de Piracicaba e Americana que se não manifestaram na reportagem, talvez já soubessem dessas negociações prévias, não, Bruno? Não tem a menor dúvida, né, Sandra? Eles certamente já estavam ali atentos, né, às informações e aquela lógica da chamada informação privilegiada, né? Os prefeitos são os mais interessados porque a população cobra eles antes de cobrar o próprio governador do estado, né? Por mais que as rodovias sejam alvo direto ali da ação política do governo do estado, os prefeitos acabam recebendo a fatura primeira da população. E cá entre nós, né, gente? Se fosse uma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, tem poucos pedágios, né? Dá para poder ter uma ampliação ali, mais uma adoção de pedágio aqui, mas não é disso que se trata, né? Acho que a população está cansada também de pagar muitos impostos, né? E ao mesmo tempo ter que pagar também muito pelo pedágio. E aí a reclamação, ou até mesmo aquilo que informa o senso comum dos indivíduos afinal de contas, todo aquele recurso do IPVA ainda assim não é suficiente para dar conta de fazer investimentos que não venham depois a onerar de novo o contribuinte, né? Porque acaba sendo um contribuinte, né?
diretamente ali no caso dos pedágios. Então, acho que o governo avaliou, teve uma repercussão negativa, poderia ter um impacto ainda maior. E aquela história, o Tarcísio já está no modo eleição, né? Se a gente parar para pensar, o Tarcísio, assim como boa parte das lideranças a nível regional e nacional, vamos dizer assim, né? Regional dos estados e nacional, olhando para o debate político do país como um todo, já está nesse registro das eleições, né? Mirando quais ações podem ter impacto, quais não vão ter, quais que vale a pena enfrentar agora e quais que é melhor deixar para um pouco depois, né? Essa história do pedágio não é de hoje, vamos lembrar que lá atrás, quando foi no governo do Rodrigo Garcia, eu me recordo de um evento específico, que ia se ter um aumento generalizado nos pedágios, e isso ia ser no ano anterior à realização das eleições, ou seja, 2023 para 2024. Ele mandou, na época, suspender tudo, não aumentou nada. Passada depois das eleições, a primeira coisa foi o aumento generalizado aí das cobranças de pedágio. Então, se tem algo que os governadores principalmente prestam muita atenção, é em relação a isso, porque eles sabem que depois a fatura lá na frente ela pode ser bem cara. E aí, Bruno, fica também a questão porque ainda considera a colocação em outros trechos de rodovias, né? E que existe uma mobilização ainda mais forte e até diante aí das consultas públicas, né? Será que vai ter uma desistência para esses outros trechos? Ou vai aí das negociações políticas também? Eu acho que vai mais das negociações, viu, Sandra? Porque o que acontece? Eles vão tratar cada caso como um caso específico, né? Porque ao mesmo tempo que o governo quer destravar os investimentos para poder duplicar trechos que precisam ser duplicados, melhorar a infraestrutura da rodovia, ele sabe que não dá para fazer isso sem depois ter que colocar o pedágio. Não é que não dá dentro daquilo que se estima a partir do que você quer lá na frente também ganhar com isso, né? O que você visualiza em termos de ganhos efetivos com isso. O Tarcísio, ele tem um estilo de gestão, isso já ficou mais do que evidente, e acredito que até parte é o que explique o seu, vamos dizer assim, a sua vitória eleitoral lá atrás, né? E é algo que ele sempre trouxe como um trunfo, essa ideia do empreiteirão, né? O cara que vai lá e faz, né? Então é obra de infraestrutura para tudo que é lado. Ele é o cara da infra pesada, como a gente diz no popular. E tem muita gente no estado de São Paulo que gosta disso, acha que isso é ter um governo que vai para frente, que caminha, que avança, que acelera, enfim. Os termos dos últimos anos já foram utilizados dos mais diversos possíveis. E é óbvio que sempre que o governo vai ter que lidar com dramas que são dramas recorrentes da própria forma como a gente está organizado na sociedade, então você pega Campinas, Sorocaba, São Paulo, a tendência é que conurbe cada vez mais, e aí o fluxo de pessoas é grande. A Thaís, por exemplo, há pouco estava comentando, né, da situação na rodovia. Você tem um acidente, você trava tudo, você paralisa tudo, mesmo rodovias que tem várias faixas de rolagem. Então, assim, é quase que aquela história, é um problema insolúvel, porque as obras elas tendem a ser eternas. Eu acho que a questão para o governo é quanto a fatura custa agora e qual o prejuízo que isso vai trazer lá na frente. Você sabe que nessa história da discussão aí dos pedágios na rota Sorocabana também, os legislativos da região de Sorocaba, eles estão pensando em municipalizar trechos das rodovias estaduais para evitar a colocação de pedágios. É também uma outra alternativa que está sendo pensada. E também aqui em Campinas, a vereadora Fernanda Souto, que é do PSOL, também protocolizou. Isso. Obrigada, Felipe. Um projeto de lei. Hein? Então. Mas é um projeto de lei, Bruno, que pensa em alterar a lei que já existe para estender a proibição de pedágios aqui no entorno de Campinas, utilizando esses aparelhos de cobrança tipo pórticos, né? Porque já existe, então, uma proibição, só que como não tem esse detalhamento, né, do free flow... nem existia, então, né, quando essa lei foi criada. Atualizar, então, digamos, a lei, as novas tecnologias de cobrança também de pedágio. Sim, e tem um outro drama nessa história toda, pegando o gancho que você está falando, viu, Felipe, no que vocês estão falando, Felipe e Sandra. O custo do pedágio também não diminuiu, mas a estrutura, o custo de operação para as empresas tende a diminuir, concorda? Sim. Porque, por exemplo, nem mais os funcionários você vai ter lá com o passar do tempo. A verdade é essa. Agora, com o passar do tempo dentro desse sistema de cobrança por trecho, esses pedágios mais eletrônicos, né, a popularização das tags e tudo mais, então, quer dizer, o ganho das empresas tende a ser ainda mais exponencial, porque nem sequer o custo ali com os trabalhadores você vai ter. Então, isso também tem movimentado a preocupação de muitos dos legisladores, no sentido de, poxa, para que tanto pedágio, para que tanta coisa, para que tanta cobrança, né? O contribuinte já não paga bastante, como eu disse, IPVA,
Isso sem contar, infelizmente, outros problemas que nós temos também da tão popular ou tão chamada no senso comum, indústria da multa, que eventualmente acaba também pesando e muito para o bolso dos motoristas, né? Porque hoje, e claro, veja, não estou aqui relativizando ou dizendo que é preciso dar um salvo-conduto para que as pessoas corram na rodovia, não é isso que nós estamos falando, mas a gente sabe que, infelizmente, em muitos casos, né, cobranças em cima de cobranças, lugares que não estão tão bem sinalizados assim, isso acaba trazendo prejuízo para o motorista, enfim, é um drama eterno também, porque só o que gera de dinheiro com multas nessas localidades, né, não é brinquedo, não. E vamos saber também o que é destaque na sessão prévia aí do feriadão. Lucas Neri, conta pra gente, bom dia. Olá, bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, ouvinte da CBN Campinas que está nos acompanhando. A sessão da Câmara dessa quarta-feira deve seguir a mesma dinâmica da última segunda-feira, que foi uma Câmara de bastante discussão, principalmente em cima dos projetos, daquele pacotão, daqueles projetos que prevêem o aumento salarial de presidentes da autarquia e de fundação também. Lembrando, na segunda-feira a sessão ela acabou 11h15 da noite, que é o horário limite, até onde pode ir o horário da sessão, e por conta disso alguns projetos ficaram prejudicados, entre eles os projetos, de fato, do reajuste salarial. Um dos projetos só acabou sendo discutido, que foi da Rede Mário Gatti. O outro projeto, que era da CETEC, acabou não sendo discutido, ou seja, ele também deve ser sabatinado pelos vereadores, principalmente da oposição, que acabaram usando dessa estratégia, né, chamada de obstrução de votação, que é para gerar, de fato, um desgaste. Aí, inclusive, foi confirmado pela vereadora Paola Miguel, do Partido dos Trabalhadores, na última sessão, durante entrevista. Ou seja, a pauta dessa quarta-feira ela deve seguir com os projetos que acabaram prejudicados. Lembrando, esse projeto do Mário Gatti já foi discutido, então ele vai para votação direto. No entanto, tem os outros projetos também, que também estavam previstos agora para essa quarta-feira, que é o da Fundação José Pedro de Oliveira e também do Camprev. Ou seja, muito projeto para ser discutido, muita coisa deve acontecer nas próximas semanas, Sandra. Esses projetos são polêmicos, a gente sabe que eles estão nos bastidores ali da Câmara desde o início do ano. No finalzinho do ano tentaram fazer essa votação também, acabou prejudicado, passou para outra gestão e muita coisa mudou, mas o objetivo da prefeitura é de fato que esses projetos sejam aprovados, tá? O prefeito Dário Saad enviou esses projetos, tem uma forte indicativa de que eles sejam aprovados, principalmente por conta da base do Dário, que hoje é muito forte dentro da Câmara, mas isso não impede de fato de que role um desgaste, que é esse o principal objetivo da oposição. Ou seja, nas próximas semanas deve ter muita discussão e muitas sessões camarárias, terminando 11h15, que é o horário limite regimental daqui da sessão da Câmara de Campinas. Volto com vocês aí no estúdio. Para alegria de Lucas Neri, pra alegria né? Tem que ficar até o final e sem decisões. Exatamente a mesma coisa. Até o tom da voz do Lucas mudou, né? Já pensar. De decepção, né? Mas é isso, né, Bruno? Esse acompanhamento é necessário até para a gente entender exatamente as estratégias, né? E até quando a gente também vai falar do mesmo assunto aqui. Pois é, né? Vamos ver o que a oposição está aguardando aí, está preparando, aliás, para hoje. A gente vai aguardar, vai acompanhar a sessão para poder compreender. Mas aquela história, os projetos vão se avolumando e aí a tendência é que as sessões demorem muito mais do que aquilo que deveriam durar, né? Mas num determinado momento, acho que a base de governo também vai entrar com o regimento embaixo do braço e vai tentar destravar isso tudo, se o Dário vier na cola e falar, gente, vamos agilizar o negócio aí, vocês estão adiando o inadiável, né? E em algum momento vai ter que fazer a votação, vai ter que submeter pelo menos para a votação. Pois é. Até amanhã, Bruno. Gente, abraço para vocês, hein? Abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Valeu. Tchau, Bruno, até amanhã. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região.